Vamos lá, minha gente, para a resolução de mais uma questão do Veste-Mescan, uma questão da prova de 2023, segundo semestre. É uma questão interessante, pessoal, porque ele aborda um conceito muito comum dentro da medicina, que é o conceito das alavancas, quando você fala do funcionamento de ossos, músculos e forças e tudo, é uma parte muito interessante. Então é uma questão muito legal para ser colocada no vestibular de medicina. Então observa o que ele fala, ó. As alavancas do corpo humano, por Humberto Neto. No corpo humano, os ossos funcionam como braços de alavancas. As articulações agem como pivô ou ponto de apoio. Os músculos oferecem as forças de esforço. As forças de esforço na física são chamadas de força potente para mover a carga, e as forças de carga, força resistente, são geralmente os pesos das partes do corpo que estão sendo movidas ou são as forças necessárias para erguer ou empurrar objetos. No caso aqui ele quer erguer essa bola, então é a força para erguer a bola. Bom, ele fala assim, considere um braço em equilíbrio. Olha bem essa frase. Considere um braço em equilíbrio. Então o braço está parado, segurando o objeto. É óbvio que eu tenho que fazer uma força para segurar o objeto. Porque se eu não fizer força, o braço cai. Então, o braço tem equilíbrio, existe um conjunto de forças atuando aqui no osso para que esse braço fique parado. Tá? Então, considere um braço em equilíbrio na horizontal, em que a força potente FP, exercida pelo bíceps, atua entre o ponto de apoio O, cotovelo, e a força resistente FR, realizada pela carga, que será erguida. Analise a figura a seguir. Então tá aqui, ó, o ponto O, a força que o bíceps faz atua nesse ponto do osso, a 4 centímetros do ponto O, e a força que a bola faz no braço atua a 32 centímetros do ponto O, que é o ponto de giro, é o ponto onde vai fazer o giro em relação desse osso em relação a esse ponto aqui. Agora vem a parte mais importante, as informações finais. Desprezando o peso, repara pessoal, desprezando o peso do braço, porque eu teria que considerar a força do peso do braço, mas ele fazendo isso tornou a questão mais fácil. Então, desprezando o peso do braço e sabendo que a força de resistência é igual ao peso da carga, peso igual a 25 newtons, qual será o valor da força potente realizada pelo bíceps? Então repara, pessoal, o que ele deu e o que ele pediu. Bom, ele deu as distâncias ao ponto de giro, ele deu a força resistente e ele pede o valor da força potente. Para deixar a questão mais fácil, ele mandou desprezar o peso do braço. Bom, lembre-se que ele falou que considere o braço em equilíbrio. Bom, meninos, quando a gente fala de equilíbrio de um corpo extenso, nós temos uma coisa um pouco mais complexa do que o equilíbrio de um corpo pontiforme. O equilíbrio de um corpo extenso, para que o corpo fique em equilíbrio, são necessárias duas condições. A primeira, que a somatória das forças, a força resultante, seja zero. E a segunda condição de equilíbrio de um corpo extenso é que a somatória dos momentos seja igual a zero. Quando a gente fala em momento, é essencial definir, primeiro, o chamado ponto de giro, que ele já falou na questão, que o ponto de giro é o nosso ponto O. É fundamental a gente determinar um sentido de giro positivo. Tá? Então, por exemplo, eu vou falar para você que se uma força faz girar o braço no sentido horário, o momento dessa força é positivo. Se uma força faz girar o braço no sentido oposto, o momento dessa força é negativo. Professor, mas como é que calcula esse tal de momento? Fácil. O momento, basta você pegar a força e multiplicar pela distância de aplicação da força ao ponto de giro. Então você tem a força resistente,
que ele deixou bem claro, que é a força que está empurrando o braço para baixo. Então repara que é para baixo, está no mesmo sentido aqui, ó, para baixo. Então eu botei que o momento é positivo. A força vezes a distância. Que distância? Distância da força até o ponto de giro, 32. Eu sei a força resistente, que ele me falou, que era o peso da bola. E eu sei a distância, 32 centímetros. Professor, precisa passar para metros, né? Que aqui está em centímetros. Nesse caso não precisa. Por quê? Você vai botar o outro momento também em centímetros, depois você vai somar isso e vai igualar a zero. Uma vez que vai somar e igualar a zero, colocar em metros ou colocar em centímetros, no final não vai alterar absolutamente nada. Se fosse para calcular o momento mesmo, eu teria que colocar em metros. Mas como eu estou simplesmente somando os momentos igualando a zero, nesse tipo de situação eu não preciso fazer a mudança da unidade, tá bom? Então vai ficar 25 vezes 32. Agora, qual seria o momento da força potente? Quem está segurando o braço é o bíceps, então ele está fazendo a força potente. Então, o momento da força potente é FP vezes DP. Mas por que você botou negativo, professor? Botei negativo porque o sentido positivo é para baixo e o bíceps está puxando o braço para cima. Então, por isso que eu botei o momento negativo. Essa distância DP, ele deu 4 centímetros. 4 centímetros. Então, se eu somar essas duas coisas e igualar a zero. Então, eu somo igual a zero. A somatória dos momentos é zero. Bom, feito isso, eu arrumo isso. 25 vezes 32 vai dar 800. Vai ficar 4FP igual a 800. FP, então, igual a 200. Que é exatamente o que está na alternativa da letra B, pessoal. Então, repara que é uma questão que tem uma pegada que não é nada de excepcional, então é uma pegada tranquila, não deu trabalho para fazer a conta, é uma questão rápida, curta e uma questão muito bem feita. Parabéns aí à banca pela execução da questão, que venham mais questões como essa. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.